Meu nome é Neide e eu vim contar minha história pra vocês. Eu peço que vocês prestem bem atenção na minha história, tá? Porque ela é um pouco complicada, então vocês têm que prestar bastante atenção pra conseguir entender bem. Eu nasci na Bahia, mas eu cresci aqui em São Paulo. Atualmente eu moro em São Paulo. Mas eu vim pra cá quando eu tinha mais ou menos, eu acho que eu não tinha nem um aninho, gente, eu era de meses ainda quando eu vim pra aqui pra São Paulo. A minha avó me contou, a minha avó que me contou a história toda do que aconteceu, não é? Então, pelo que minha avó me contou, a minha mãe é filha única dela. Ela foi mãe solteira. Então, ela teve que vir aqui para São Paulo quando minha mãe tinha 5 aninhos para conseguir dar uma vida melhor para minha mãe. A minha mãe ficou com a família da minha avó, que sempre foi muito unida e sempre esteve disposta em ajudar ela. E ela sempre fez de tudo pela minha mãe. Minha avó trabalhava em casa de famílias. Então, a minha avó conseguia juntar bastante dinheiro e conseguia mandar dinheiro para a Bahia, né, para a família lá, comprar tudo que minha mãe precisava. E assim foi. E sempre que a minha avó podia, a minha avó ia na Bahia para visitar minha mãe a cada 3 meses. E minha avó me conta que minha mãe sempre foi muito paparicada, sempre passava uma mão na cabeça dela. E esse foi o erro. Porque conforme a minha mãe ia crescendo, ela começou a se envolver com pessoas erradas, ela começou a se envolver com coisas erradas, se é que vocês me entendem. E começou a dar muito trabalho pra minha avó. E quando a minha mãe tinha 15 anos, a minha mãe, ela sumiu. Então a minha avó ficou desesperada aqui em São Paulo e ela teve que voltar para Bahia para ajudar a família lá, porque a família estava desesperada, não sabia mais o que fazer. Então a minha mãe, quando minha avó chegou lá, passados os dias a minha mãe apareceu. Só que mesmo assim, mesmo com minha mãe chorando, né, implorando para minha mãe criar juízo, a minha mãe, ela não tinha vergonha na cara. E com o tempo, a minha mãe acabou engravidando. E assim, a minha mãe ficou muito empolgada. Todos disseram que minha mãe ficou muito feliz com a gestação. Ela passou um tempo um pouco quieta, só que depois voltava tudo, sabe? E a minha avó não teve coragem de voltar para São Paulo. Minha avó continuou na Bahia para ajudar a minha mãe. Quando descobriram que a minha mãe estava grávida de gêmeos, nossa, foi uma alegria muito grande e tristeza ao mesmo tempo. Sim, que a gente nasceu, a minha mãe, ela ficou muito, muito feliz. Só que assim, gente, do nada, a minha mãe virou, sabe? Todos acreditam que ela teve uma depressão pós-parto. E assim, eu acho que minha avó, pelo que minha avó me contou, a família acha que, tipo assim, ela teve um choque de realidade, tipo assim, ela viu que não era aquilo que ela queria, sabe? Ela ficou feliz quando a gente nasceu, mas depois ela teve uma depressão muito grande e ela sumiu. Simplesmente ela sumiu. E a gente nunca mais teve notícia dela, até hoje, nunca mais tivemos notícia dela. Então, né, minha avó ficou ali com a gente, a família toda ali, cuidando da gente. Só que com o tempo, a minha avó não tinha mais aquela condição que ela tinha antes quando trabalhava em casa de família. Então ela começou a ficar preocupada, ela não, sabe, evitava trabalhar fora, por causa da gente que era muito pequenininho, mas toda a família se ajudava. Só que aí um dia ela conversou com a família e ela decidiu voltar para São Paulo, que a ex-patroa dela disse que, né, aceitaria ela de volta, que o emprego dela estaria lá sempre que ela precisasse voltar e tal. Só que a patroa dela falou que ela podia levar uma da gente. Então foi muito difícil para minha avó deixar uma e levar outra, mas foi isso que minha avó teve que fazer. Acabou me levando. E quando a gente chegou lá em São Paulo, tudo ficou mais difícil. Por quê? Porque agora tinha um bebê, né? Uma criança para cuidar. Então ela não conseguia juntar tanto dinheiro como ela juntava quando estava sozinha lá em São Paulo. Então o dinheiro que minha avó conseguia juntar era para mandar para Bahia, para, né, ajudar na criação da minha irmã que ficou lá. E nossa, minha avó disse que foi um sofrimento pra ela, foi muito ruim, sabe? Ela ficava todo dia, ela chorava, pensando na minha mãe, pensando na minha irmã que ficou lá. Mas a família toda, gente, era uma época que não existia redes sociais e a família sempre tava escrevendo pra ela, falando pra ela não se preocupar, que tava tudo bem, tal e tal, não é? E assim, gente, como eu cresci distante da outra família, eu não era muito apegada com a outra família. Como eu falei pra vocês, era uma época que não tinha redes sociais, então as pessoas se comunicavam por cartas. Então ficava muito difícil aquele contato, aquela aproximação.
E assim, eu não tive muito contato com a minha irmã. Eu lembro que eu via fotos e tal, conforme a gente ia crescendo, minha avó ia me mostrando fotos que o pessoal mandava junto com as cartas e tal. Mas assim, eu não tinha aproximação a elas, a minha irmã. Eu não tinha aproximação com o povo lá, né? A minha família é da Bahia. E pra mim, a minha família era só minha avó, que eu tava ali perto, a minha avó, e os meus padrinhos, que eram patrões da minha mãe, da minha avó, no caso, não é? Que me amavam, nossa, me tratavam com todo carinho, todo amor e carinho. E sempre que a minha avó tinha a oportunidade de ir na Bahia pra ver a minha irmã, pra ver a família, eu nunca quis ir, sabe? Eu gostava muito dos meus padrinhos, eu gostava muito dos filhos, né? Que hoje que eu considero como irmãos dos meus padrinhos. Eu tava muito feliz, eu vivia bem, eu sempre dizia, eu não quero ir, vó, não quero ir. E a minha madrinha sempre dizia, deixa ela aqui e tal, então eu ficava. E a minha avó ia. E assim o tempo foi passando. Então, gente, eu fui crescendo, eu tive uma educação totalmente diferente do que a minha irmã teve. Eu tive oportunidades que a minha irmã não teve. Então, eu estudei, me formei, sabe? E minha irmã, ela nunca teve essa oportunidade. E a minha avó, ela sempre se culpava muito por causa disso. Então o tempo foi passando e a minha avó, ela acabou ficando muito doente. E quando a minha avó adoeceu, eu lembro que eu comecei a ter muito contato com a família, porque eu tinha que escrever, eu mandava cartas falando como é que estava a saúde dela e tal. Alguns parentes de lá conseguiram vir para São Paulo, não é? A minha irmã nunca quis vir para São Paulo, ela morria de medo de avião, de viagem de avião, ela não tinha coragem. Então, alguns parentes que tinham coragem vieram, não é? Eu conheci alguns parentes antes de conhecer a minha irmã pessoalmente. Então, a nossa vida, quando a minha avó estava doente, era assim, não é? Foi uma dor muito grande, não é? Que a gente sabia o que ia acontecer, que a minha avó ia acabar partindo, mas a gente, pronto, é aquela coisa, né? A gente nunca quer que o pior aconteça, a gente tem esperança, não é? E antes da minha avó falecer, ela chegou pra mim e me fez prometer que se um dia a minha irmã precisasse de alguma coisa, se um dia ela precisasse de alguma ajuda, eu ia estar ali pra ela, eu ia estender a mão pra minha irmã, não é? Porque enquanto a minha avó trabalhava, ela tinha como mandar dinheiro pra minha irmã, ela tinha como ajudar a minha irmã. Mas assim, o medo da minha avó era ela partir e deixar a minha irmã desamparada. Porque assim, eu sempre fui muito responsável, eu sempre fui muito equilibrada com dinheiro, com essas coisas, sempre fui muito ponderada. E a minha irmã já era o contrário. A família e tal, quando escrevia, quando minha avó ia pra lá, sempre dizia, ela não quer saber de estudar, ela não tem um pensamento assim como a outra, né? Porque todo mundo, minha avó chegava lá contando como é que eu era e tal, e a família dizia que a minha irmã não era assim, que era totalmente o oposto. Então, o medo, minha avó sempre dizia que a minha irmã tinha puxado a minha mãe. Então, o medo era ela, sabe, se envolver com coisas erradas, assim como minha mãe se envolveu, dela perder a minha mãe, dela perder a minha irmã, no caso, né, a neta, e de acontecer tudo, a história se repetir com a minha irmã de novo, sabe, o medo era esse. Então, antes da minha avó partir, ela chegou pra mim e me fez prometer que tudo que a minha irmã precisasse, eu ia estender a mão. E é claro, né, gente, que eu prometi, não é? E eu amava, assim, eu sabia que eu tinha uma irmã, mas eu não era chegada a ela, mas eu amava, assim, sabe? Então, claro que eu não ia deixar a minha irmã desamparada. Então, eu prometi à minha avó, sim, que eu ia fazer isso, mas que ela não se preocupasse, que ela não ia partir, ela não ia embora, né? Que ela ainda não tava tão dizer assim, ela não tá tão velha assim, não é? Mas, infelizmente, ela partiu. E quando ela se foi, nossa, a gente se aproximou muito, muito mesmo. Eu fui pra Bahia, a gente ficou muito grudada, eu fui muito bem recebida pela família de lá, sabe? Fui muito bem recebida mesmo, todo mundo me tratou com todo amor e carinho. E eu e a minha irmã, a gente não se desgrudava, de jeito nenhum, não se desgrudava mesmo. E assim, eu sempre pedia pra minha irmã, sempre perguntava a ela se ela queria ir pra São Paulo comigo, porque eu queria que a minha irmã tivesse a oportunidade que eu tive, eu queria que a minha irmã tivesse a vida
Queria que ela tivesse a vida que eu tinha. E eu queria fazer de tudo por ela, eu queria que ela voltasse a estudar, mas ela dizia que estava bem, que ela tinha um namorado dela lá, que ela não, de jeito nenhum queria deixar o namorado dela, que ela não queria deixar a família, que ela estava feliz, estava bem. E assim, eu pensava depois, meus padrinhos colocaram na minha cabeça, se a sua irmã tá bem, então deixa ela viver a vida dela, não é? Porque eu queria que ela ficasse comigo. Só que aí com o tempo eu fui aceitando. O tempo passou e a gente sempre se comunicando. Eu, sempre que eu podia, que eu trabalhava muito também, eu ia lá na Bahia ver ela. E ela nunca quis vir pra São Paulo. Prestem atenção nisso, ela nunca quis vir pra São Paulo. Aí tá certo. O tempo passou, eu conheci o João Paulo, um médico maravilhoso, que eu também trabalhava no hospital. Mas não era como enfermeira, médica, nada disso, era na parte administrativa, era um hospital particular. E eu conheci o João Paulo. Ele era, gente, maravilhoso, lindo, chamava a atenção de todo mundo, principalmente das mulheres. Nossa, todo mundo naquele hospital era doida pelo Dr. João Paulo. E assim, a gente acabou se apaixonando, a gente começou a se envolver, a gente começou a namorar e, enfim, resolvemos nos casar. O casamento foi na Bahia, por quê? Porque a minha família de lá não tinha condição de viajar todos para o casamento se fosse São Paulo. Então, como a família do meu marido tinham condição, e os meus padrinhos também, que era a minha segunda família, todos foram para Bahia e meu casamento foi lá. Maravilhoso, lindo. Eu lembro que nesse dia, gente, a minha irmã já sabia que eu tava namorando, e eu lembro que a minha irmã, ela tava muito séria no dia do meu casamento. Ela tava muito estranha, mas eu não estranhei. Eu achei, perguntei a ela se ela tava bem e tal. Ela falou que tava naqueles dias, que tava estressada, nervosa. E tudo bem, não achei que fosse nada demais. Mas nesse dia, gente, eu passei muito mal mesmo. E não conseguia entender porque eu tava passando mal. As pessoas diziam que era nervosismo e tal. E pronto, eu achei que era aquilo, mas hoje eu sei que não era. Mais pra frente vocês vão entender por quê. Aí tá certo, a gente casou e tal. Voltamos para São Paulo, tava tudo lindo, tudo maravilhoso. Até que um dia a minha irmã me fala que ela tava sofrendo muito lá na Bahia, que o namorado dela tava maltratando muito ela, que ela tava com medo, que ele não tava aceitando o fim do relacionamento e tal. E eu fiquei preocupada e mais uma vez falei, então aproveita, quem sabe é Deus, é um livramento isso, o livramento de Deus, vem pra cá, eu te ajudo, você começa a trabalhar, você constrói sua vidinha aqui e tal. E a minha irmã aceitou. Simplesmente assim, ela falou, tá bom, mano, eu vou, eu não quero mais ficar aqui e tal, e morria de medo de avião. Lembra que eu falei pra vocês que ela tinha medo? Morria de medo de avião, mas mesmo assim, veio pra cá, pra São Paulo. E nossa, eu fiquei feliz demais da conta, gente. Ela ficou morando na minha casa. Nós éramos irmãs gêmeas idênticas, sabe? Então, assim, mesmo a gente sendo idêntica, era fácil de diferenciar nós duas. Por quê? Porque, assim, além do sotaque, porque vocês lembram que eu nasci na Bahia, mas eu não cresci lá. Eu cresci aqui em São Paulo, eu vim pra cá com meses. Então, eu não tenho sotaque baiano. E a minha irmã, ela nasceu e cresceu lá, porque ela ficou. Então, o sotaque é muito evidente. Fora a vestimenta. A minha irmã sempre gostou de roupas apertadas, de calça jeans. Eu nunca gostei de usar calça jeans. E eu sempre fui mais discreta. Sempre gostei de usar calça social, um pouco mais folgada. Saias, vestidos. Eu sempre fui mais discreta. E ela sempre gostou de usar roupas mais apertadas. E era muito fácil diferenciar nós duas, muito fácil. E quando ela chegou lá em casa, muito tímida, gente. Nossa, meu marido falava com ela, ela não conseguia olhar nem na cara do João. Nem olhar na cara do João ela conseguia olhar, sempre de cabeça baixa. Aí tá certo, conforme o tempo ia passando, ela ia se soltando mais. Meu marido sempre ajudou muito ela voltou a estudar. Sempre que meu marido sempre foi muito inteligente e algumas coisas do estudo ela perguntava ao João, o João ajudava ela e tal. E quando eu chegava em casa, muitas das vezes ela tava lá conversando com o João, eles na maior, sabe, risadagem, um maior conversê danado e tal, né, tudo bem. Só que um dia eu cheguei em casa e não tinha ninguém, porque sempre que eu chegava em casa, tava ele e ela conversando. E eu nunca via nada de mal, não é? E quando eu cheguei um dia, eles não estavam em casa. Tá certo, não vi nada demais, tava muito cansada.
Eu cheguei, nesse dia eu e o João, a gente não trabalhava mais no mesmo hospital, não trabalhávamos mais juntos. Cheguei, tomei o banho e me deitei. De repente, o telefone de casa, que era fixo naquela época, e eu recebi uma ligação. Era uma amiga muito querida, nossa, que a gente também era muito grudada. E ela ligou pra mim, ela sempre foi muito doida, assim, muito falante, sabe, falava muito alto. E ela, então, amiga, você já chegou em casa, não sei o quê. Aí eu falei, cheguei, amiga, tô deitada aqui, muito cansada. E ela, imagino, desse jeito. Eu até não entendi por quê. Aí ela falou assim, olha, você tá... então eu posso ir aí, já que você tá em casa, porque pelo telefone, pra gente conversar, eu vou gastar muito. Porque naquela época, fixo, né, gastava. E aí eu falei assim, pode vir, mulher. Tava cansada, mas eu disse, pode vir. Aí ela chegou lá em casa, aí perguntou pelo meu marido, pelo João. E eu falei, o João não chegou? Aí ela, oxi. Aí eu falei, sim, não chegou, amiga. Eu cheguei do trabalho, não tinha ninguém em casa. Aí ela ficou assim com a cara, sabe, de espanto. E eu olhei assim pra ela e falei, por que, amigo? O que foi? E ela começou a desconversar. E nessa hora eu senti que alguma coisa errada estava acontecendo. Então eu falei, você vai me falar agora? É, alguma coisa está acontecendo, você vai me falar. E ela dizendo que não era nada, que era bobagem, tal e tal. E eu insisti tanto, gente. Nossa, eu insisti tanto que ela acabou me contando. Ela disse que tinha me visto com o João. Aí eu falei, hoje? Aí ela falou, sim, hoje, eu te vi com o João. Aí eu falei, gente, mas eu não vi o João ainda hoje, eu passei o dia todinho. Eu e o João não se vimos, a gente não se viu hoje o dia todo. Aí eu falei, amiga, então, olha, então era sua irmã. Ela falou até assim, em tom de brincadeira, assim, sabe? Porque nem ela conseguia acreditar. Aí eu falei assim, será que o João foi levar ela pra algum lugar? Tipo assim, eu ainda boba, ainda pensei nisso. Aí ela falou assim, olha, amiga, desculpa, mas eu pensei que era você, porque eles estavam no maior clima. Aí eu respirei fundo e falei assim, olha, você não vai falar nada. Eu também não vou falar nada. Vou esperar eles chegarem pra ver se eu pego ele na mentira, entendeu? Porque na minha cabeça, assim, se ele dissesse que não viu ela, ele tava mentindo, entendeu? Porque minha amiga viu eles dois. Aí tá certo. Eu combinei tudo com a minha amiga, o que a gente ia fazer caso eu pegasse ele na mentira. E quando ele chegou sozinho. Ela não chegou junto com ele. E ele já chegou perguntando por ela. E aí, como foi o trabalho, almoço, sua irmã já chegou e tal? Aí eu falei, não chegou ainda. Como se nada tivesse acontecido. Não chegou ainda, você não viu ela hoje? Aí ele falou assim, não vi ela, já pensei até que ela tinha chegado e tal. Aí já peguei na mentira. Ele disse que não viu ela. E é claro, gente, que eu acreditava na minha amiga. Ela, assim, eu já conheci ela há anos. Era muito doidinha. Nossa, ela que juntou, sabe? Praticamente ela que fez, assim, aquela coisa toda minha com o João, sabe? E, assim, eu confiava muito nela, demais. E eu já peguei ele na mentira nessa hora. Então, no outro dia, logo cedo, eu acordei primeiro que ele e saí, sem avisar nada. E nisso, a minha amiga pegou o carro da mãe dela, porque ele conhecia, como a gente era amiga há muito tempo, ele conhecia o carro dela, mas não conhecia o da mãe. Não é que ele tinha contato com ela, não tinha contato com a família dela. Então, ela pegou o carro da mãe dela e a gente ficou, sabe, tipo assim, de tocaia. E passado umas horitas, assim, poucas horas, não me lembro, ele saiu de casa e a gente seguiu ele. E ele parou em frente a um hotel. Gente, ficamos 4 horas perto do hotel esperando pra ver se ele ia sair. Até porque eu não sabia o que diabo ele foi fazer naquele hotel. E a minha amiga, calma, amiga, calma. E eu calmíssima, sabe? Eu tava plena, gente, pleníssima. Aí, depois de 4 horas, ele sai. E adivinha com quem? Sim, com a minha irmãzinha gêmea. Saiu do hotel. E assim, gente, eu fiquei assim, paralisada. Ela com o cabelo molhado, sabe? Já dá pra imaginar o que... Não quero nem imaginar o que aconteceu ali. Aí, gente, a minha amiga, quando viu aquilo, a minha amiga, calma. Como se eu tivesse, sabe, arrancando meus cabelos. E eu olhava pra ela e dizia, eu tô calma. Eu estou calma. Desci do carro e a minha amiga desesperada atrás de mim. Fui ao encontro deles, quando eles me viram, eles ficaram brancos, igual papel. E nisso ele já foi pra cima de mim, se eu falar uma palavra.
não é isso que você tá pensando, peraí, aí eu... Calma, calma que eu ainda nem falei. Calma. Como é que não é isso que eu tô pensando, se eu tô vendo? E ele, foi só uma aventura e não sei o quê, isso na frente dela, não é? Falando que ela foi só uma aventura na frente dela. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, olha, João, tem calma, que agora você vai poder se encontrar com ela, ver ela, sem ser às escondidas, porque eu já sei de tudo. Não precisa você chorar, espernear, inventar mil mentiras, porque eu não vou acreditar. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, olha, a minha consciência tá limpa, tranquila. Eu cumpri o que eu prometi pra vovó antes de falecer. Eu fiz de tudo por você. Eu estendi a minha mão, eu abri a porta da minha casa, eu confiei em você. Mas não se preocupe, que eu não quero nada de mal pra você. Tudo de ruim que você um dia me desejou. Aí, gente, me veio tudo na mente, sabe? Quando eu passei mal no dia do casamento, vocês lembram que eu passei mal? Que depois eu consegui perceber porque eu tava passando tão mal, porque que ela tava tão estranha, entendeu? Por isso que eu falei isso pra ela no dia. Tudo de ruim que você me desejou um dia, eu espero de coração que Deus te proteja e que nada vire contra você. Porque eu só quero o seu bem e que tudo de bom caia sobre sua vida. É só isso que eu quero dizer. E, gente, saí, sabe? Eu saí com... eu senti ainda um peso no coração, uma angústia, sabe? Porque não foi fácil ver aquilo. Não foi fácil descobrir aquilo. Eu só sei que eu só vim chorar, gente, depois de 2 dias que a ficha caiu. E eu chorava desesperada. Eu só sei que depois disso, no mesmo dia, eu fui pra casa dos meus padrinhos. Essa minha amiga também me ajudou muito quando eu precisei. Eu fui pra casa dos meus padrinhos, contei tudo o que aconteceu. O meu padrinho, ele me ofereceu um apartamento que ele tinha que estava desocupado. Eu fiquei lá até conseguir, gente, resolver a situação com o meu ex-marido. Eu organizei toda a papelada do divórcio. Dividimos tudo que era de direito, que tínhamos direito, principalmente eu. E assim, gente, foi muito difícil porque ele vivia atrás de mim. Ele não queria assinar o divórcio, só que com muita pressão ele assinou e ele não me deixava em paz, ele vivia atrás de mim. Ele não quis ajudar a minha irmã a voltar para a Bahia, não deu um centavo para ela, sabe? E eu escrevi uma carta, mandei para os parentes lá da Bahia, falando tudo que ela tinha feito comigo. E os parentes pediram, pelo amor de Deus, que pelo menos eu ajudasse ela a voltar. E eu falei que não tem nada contra ela, que eu ia ajudar sim no que ela precisasse. Ela falou que queria voltar sim, porque ela não tinha mais onde ficar. Eu que estava pagando uma casa para ela ficar, até ela se organizar, resolver o que ia fazer da vida dela, porque o João não quis ela ainda ficou atrás do João, e eu ainda tive que pagar aluguel da safada e pagar a passagem de volta da safada, porque ela não tinha mais onde cair morta, não é? Então, gente, foi muito difícil pra mim, muito difícil mesmo, e eu ainda fiz muito, ainda aguentei muita coisa. Eu só sei que hoje eu acredito que eu fui muito abençoada por Deus, assim, porque sabe, Deus, ele fez muita coisa por mim. Sou grata a Deus por tudo de bom que ele me proporcionou. Um marido maravilhoso, nossa, e ter descoberto aquilo ter acontecido, sabe? Eu acho que foi um livramento mesmo, sabe? Eu ter me divorciado do João, ter descoberto tudo aquilo, porque se não fosse com a minha irmã, teria sido com outra, não é? É o que eu acredito. E é isso, eu só sei, gente, que a minha consciência, ela tá limpa. Hoje, eu ainda tenho contato com o meu povo lá na Bahia, minha família, e ainda mais agora com as redes sociais, que agora eu posso me comunicar com eles, posso ligar pelo Zap Zap, não é como eu falo, Zap Zap, posso fazer ligação, né? E é incrível, gente. A internet hoje, nossa, veio só para me ajudar, só para melhorar, não é? Porque eu venho numa época que não existia isso, que era muita dificuldade, não é? O que importa hoje é que eu tô bem, tô feliz e com minha consciência tranquila.
Então, amores, trouxe pra vocês uma história real enviada por uma inscrita. E eu achei essa história muito massa, gente. Muito bacana, assim, sabe? Uma história totalmente diferente de todas as que eu já contei aqui no canal. E que traz uma lição, sim, da gente nunca querer o mal de ninguém, mesmo aquela pessoa nos fazendo mal, não é? Porque, assim, eu acredito, gente, que sempre quem tem a perder é quem lhe faz mal, quem lhe deseja o mal, entendeu? E se você ficar guardando aquela mágoa, aquele rancor daquela pessoa, você só tem a se prejudicar, não é? Porque você que vai ficar remoendo aquilo, se você guardar rancor, tiver ódio, você vai dormir e acordar com o inimigo, não é? Porque você vai ficar só pensando naquela pessoa, nutrindo raiva, nutrindo ódio daquela pessoa, e você nunca vai ser feliz, você nunca vai progredir na sua vida, porque seu foco vai estar ligado àquilo, àquela pessoa, entendeu? Então achei muito bacana da parte dela essa questão de ela não ter desejado mal, gente, porque a gente já vê aí tantos relatos de mulheres que quando chega e pega no flagra a marido ou a mulher com o homem com a amiga, com a irmã, já arma um barraco, já vai pra cima da mulher, sabe? Já vai fazer aquele barraco todo. E aquilo não dá em nada. Eu achei tão fino da parte dela, gente. Tão... Não sei explicar. Eu achei tão digno. Essa é a palavra. Da parte dela. A atitude que ela teve. Porque, assim, eu não sei, gente, se eu teria essa paciência, essa calma que ela teve nesse momento difícil. Nossa, não sei. Você já passou por isso? Alguém que tá assistindo esse vídeo já passou por isso? Tem uma história assim parecida? Envia para o meu e-mail, tá bom? Ou escolhe, se quiser que eu conte a sua história, manda aqui pro meu e-mail que eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? E, gente, é uma história antiga, que já se passou, não é? Como vocês viram, ela falou das dificuldades de comunicação, de como era difícil, como ela se comunicava naquela época, que era por cartas, né? Antes de chegar às redes sociais, que revolucionou, com certeza. Nossa, é uma vantagem muito grande, um benefício muito grande. As redes sociais, a internet, né? Se vocês gostaram da história, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. Curta, comenta, compartilha. Deixa aqui embaixo o que vocês acharam da atitude dessa mulher, né? Se vocês teriam coração, estômago pra ter essa calmaria se pegasse seu marido ou sua mulher assim no flagra. Deixa aqui embaixo o que vocês acharam. Curta, comenta, compartilha se você for novo aqui de paraquedas, meu bem. Se inscreve aqui embaixo. Ative o sininho da notificação na opção todos para não perder a história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!